a vocês, então pedimos que ao final da palestra que todos permaneçam ainda aqui para que nós possamos passar a orientação e a localização deste restaurante para o almoço. Seguimos então agora com o tema: elaboração de projetos comerciais para órgãos públicos e privados. Convidando então ao palco o nosso moderador, Jason Sokacheski, da Evangelizar é Preciso, coordenador da Rede Católica de Televisão. E o nosso painelista, Henrique Amersky, professor da FAESA do Espírito Santo, mestre em Sistemas de Gestão. Bom dia a todos. O objetivo do nosso painel: uma das possibilidades de aumentar a arrecadação e desenvolver projetos específicos focados na captação de patrocínio e apoio, tanto da área governamental quanto da privada. Mas como estruturar adequadamente esses projetos é o que vamos conhecer neste painel. Para as perguntas após a apresentação, vamos seguir o mesmo modelo deste último painel. Elaboração de projetos comerciais para órgãos públicos e privados. Henrique Amersky é graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Espírito Santo. Pós-graduado em Marketing pela FGV e mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense. Sua carreira profissional foi toda desenvolvida na área de marketing e venda, tendo passagem por empresas de comunicação como Telelistas, Lista Telefônica, Rede TV, Next, Graduação, Editorial, Grupo Editorial de Revistas no Espírito Santo, Rede Gazeta, afiliada à Rede Globo, FM Super, rádio que figura entre as primeiras colocadas no Espírito Santo, atuando sempre na área de desenvolvimento de projetos para órgãos públicos e privados, e em estratégias para melhoria de resultados dos veículos por onde passou. Atualmente é consultor de negócios na área de marketing e comunicação. Também é professor de graduação e pós-graduação na FAESA, Centro Universitário, ministrando disciplinas de marketing, empreendedorismo e mídia. Senhor Henrique Amersky, sua apresentação. Obrigado, Jason. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, se vocês me permitirem. Eu queria falar em pé com o professor, eu não consigo ficar sentado. Né? Vai te atrapalhar muito, você me fala até onde eu devo caminhar, para onde eu devo ir. Tá? E pelo que eu ouvi um pouquinho aqui, esse congresso está muito no sentido de provocar, né, algumas questões, trazer alguns temas, e a gente discutir sobre coisas que estão latentes. Né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre projetos, que muitas vezes é uma coisa que a gente não dá tanto atenção, às vezes dá atenção, mas não desenvolve, a gente vai ver por que motivos que isso acontece. Mas antes disso eu quero trazer um pouquinho o motivo das empresas estarem trabalhando e estarem buscando esses temas e essas questões relacionadas a projeto. Trouxe aqui uma coisa para a gente refletir, o que está acontecendo hoje no mercado. Nesse nosso mercado a gente vive grande parte de publicidade e propaganda. Né? A gente tem visto agências fechando, veículos de comunicação mandando um monte de gente embora. Né? Então a propaganda não tem mais a eficácia que tinha antes, não funciona da mesma forma, os resultados não são os mesmos. Né? E uma das coisas que acontece é isso aqui. A gente começa a ter um excesso de mensagens publicitárias. Né? Então, uma pessoa chega a receber 6 mil mensagens publicitárias por dia, mais de 2.900.000 mensagens publicitárias por ano. Da mesma forma que quase não dá para ver o texto que eu escrevi aqui por causa desse monte de marca, né, isso tem acontecido também no mercado. Então, parte desse problema que a gente tem vivenciando é esse excesso de produtos que são ofertados no mercado, marcas tentando chamar a atenção desse consumidor, e a grande questão que fica, as pessoas realmente estão prestando atenção nisso que está acontecendo? Né? E a gente já sabe que não. Né? Não está. Isso tem feito com que o resultado da publicidade tenha reduzido. Tem um estudo do Ipsos, que eu chamo ainda de Marplan, porque a época que comecei a trabalhar era Marplan, mas o Ipsos, a lembrança de anúncios
retraiu 7% entre 2013 e 2016. Tá? Então, a forma como as pessoas têm recebido a mensagem, como têm armazenado a mensagem, não tem mais sido a mesma. O consumidor, ele tem atenção seletiva, ele tem a retenção seletiva. O que que significa? Ele presta atenção àquilo que interessa para ele guarda aquilo que interessa para ele. Vocês hoje vieram para cá, né? Vocês lembram de algum outdoor? Vocês passaram por um monte que vocês viram na rua? Vocês lembram? Oi? Desculpa, placas de comunicação visual, né? Que eu vi algumas marcas vindo para cá, comunicação de rua externa. Né? Vocês lembram de alguma marca, de algum produto que foi exposto? Né? E a gente passa diariamente, a gente é bombardeado de mensagens publicitárias, a gente recebe infinita comunicação de marcas, de produtos, e não só disso, né? A disputa não é só entre as marcas, mas a variedade de fontes. A quantidade de mídia que tem surgindo, a variedade de fontes, eu tenho a celebridade, eu tenho o blogueiro, eu tenho o meu amigo que está postando alguma coisa também na página social dele. Então a gente começa, né, a não dar mais atenção para isso, não prestar mais atenção nessas coisas. Né? Muito conteúdo, muitas mídias, 1/3 das pessoas acessa a internet ou fala pelo celular enquanto consome outras mídias. Né? Então, aquela atenção não é mais a mesma. A forma, aquele anúncio, aquele comercial, que normalmente está num break, onde todo sabão em pó lava mais branco, né? Não consegue mais fazer com que o consumidor saia de casa e vá até o local comprar seu produto, comprar um produto de uma empresa que ele percebeu, que se é que ele percebeu. Né? E tem muitos profissionais que falam o seguinte: a gente tem que mudar um pouquinho esse conceito de horário nobre. Né? O horário nobre não deve ser buscado só como horário de maior audiência, mas eu tenho que buscar o horário de maior atenção desse consumidor. Né? E isso tem acontecido de maneira cada vez mais frequente. As marcas estão deixando de investir um pouco em publicidade para buscar outras formas de engajar esse consumidor, outras formas de envolver o consumidor com a mensagem que ele quer transmitir. Porque daquela maneira, aquela pessoa sentada, oferecendo milhões de mensagens publicitárias, não resolve mais. Então, as marcas estão buscando novas formas de chegar ao público na quantidade e qualidade necessárias. E a gente traz exatamente isso. O que a gente pode fazer para ajudar nisso? Né? Porque qual é a função do veículo de comunicação? Criar uma relação entre as marcas e os consumidores. Né? A gente, como área comercial, como marca, a gente quer criar essa relação. Ninguém procura um veículo de comunicação para comprar 30 segundos, para comprar 15 segundos. O que eles esperam? Aquele relacionamento que o veículo tem possa ser transmitido para aquela marca que eu possuo. Então, a lógica que se constrói nas agências, nos anunciantes, é essa. Opa, eu tenho aqui uma rádio que tem um bom relacionamento, que fala bem, que se comunica bem, que atrai uma quantidade boa de público. Deixa eu colocar minha marca lá para ver se, de alguma forma, as pessoas queiram também se relacionar com a minha marca da mesma maneira que se relacionam com aquele veículo de comunicação. Então, a lógica parte um pouco para isso. E a gente, como veículo de comunicação, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode ajudar? E uma das formas que a gente traz é isso aqui, é a questão do projeto. Né? O projeto, eu lembro, trabalhei com lista telefônica, né? Então já tem um tempinho isso daí. A gente tinha que desenvolver projetos não só para vender, mas também para fazer com que as pessoas, no surgimento da internet ainda, acessassem a lista. Então, se lembrar, a gente tinha lá guia de mapas, guia do cidadão, onde se aprendia a tirar carteira de identidade, passaporte. Tudo isso era para quê? Para ver se de alguma forma as pessoas pudessem acessar o meu produto, para que de alguma forma eles pudessem lembrar que eu existisse, né, para que não fosse só uma lista com um monte de nomes de pessoas. Né? Então, isso já começa dentro dessa lógica de projetos. Mania de professor. Quem de vocês aqui desenvolve projetos de maneira frequente, consistente, estruturada, dentro das rádios, dentro dos locais que vocês estão trabalhando? Se vocês puderem levantar a mão para mim, só para vocês poderem me ajudar na apresentação. Legal.
Né? Hoje a gente tem ainda grande parte dos veículos de comunicação. Eu trabalhei, como o Jesus falou, na Rede Gazeta. Então, é afiliada da Rede Globo, a gente tinha 4 emissoras de televisão distribuídas pelo Estado, 5 rádios, um portal de internet, 2 jornais, e a gente queria, de alguma maneira, oferecer isso diferente para o consumidor, né? Porque a gente começava a perceber, para o anunciante, desculpa, a gente começava a perceber que aquele break comercial era bom, as pessoas procuravam a TV Gazeta. Afiliada à Globo, claro, eu quero. Mas quando eu tenho um veículo de comunicação que não tem uma audiência tão forte, né, quando eu tenho um veículo de comunicação que só a audiência não é suficiente, eu preciso ter outras formas de atrair aquele anunciante. Né, e eu vou comentar um pouquinho para vocês a respeito disso. E outras coisas que costumam acontecer é a respeito do... Trabalhei numa outra rádio que foi, durante há muito tempo, líder de audiência lá na Grande Vitória, e a gente tinha um problema muito sério, né, vendia demais. Não é sério isso. Eu tinha reclamação do meu diretor. O diretor reclamava, sempre a briga comercial com produção e artístico. Você está vendendo demais, o break está muito grande, a gente vai perder audiência, assim não vai dar, a gente não vai conseguir chegar primeiro, depois vai te atrapalhar a vender. Então isso era frequente. E peraí, então se eu não posso colocar o break comercial e eu tenho que faturar, o que eu tenho que fazer? Faz projeto. Né? Faz projeto. Porque o projeto permite que a gente saia do break. A gente pode utilizar esse espaço, mas a gente pode otimizar esse espaço com outros anunciantes de outras maneiras. Então, o projeto é bacana. Ele traz algumas vantagens, né? Como, por exemplo, ele aumenta a receita com o cliente. Se eu tenho um cliente que eu vejo que ele tem potencial, mas ele já está patrocinando um programa, já está colocando comercial no break, eu não tenho mais muito o que explorar dele, eu não tenho mais muito o que buscar de dinheiro desse anunciante. O que eu faço? Projeto nele. Né? Então, eu vejo se ele tem dinheiro e que ele está fazendo outros investimentos, talvez seja uma oportunidade de oferecer algo diferente para que ele possa vir para a minha grade de programação, para que ele possa vir para a minha emissora. Outra questão, buscar novos clientes. Alguns clientes não conseguem enxergar na mídia rádio uma possibilidade de comunicação. Tem um preconceito, já fizeram alguma vez, não deu certo, ele acha que não é um tipo de comunicação que funciona para o mercado dele, e o projeto pode fazer com que ele olhe para isso com outros olhos. Fala, olha, realmente, né, porque eu não estou vendendo mais só a audiência, eu estou vendendo a ideia. Né? Então, trabalhei também, a Rede TV no Espírito Santo, estava sendo lançada. Como é que eu vou chegar? Eu, como Rede TV, chegava para o anunciante e falava, anuncia comigo, não anuncia, não coloca nem na Globo, mas não anuncia no SBT, não anuncia na Band. Né? E eu tinha que, de alguma maneira, atrair a atenção desse consumidor para mim, desse anunciante para mim. Como que eu tinha que fazer? Eu saio dessa lógica de anunciar na maior audiência. Eu levo para esse anunciante uma ideia, e ele não compra o produto, ele não compra o break comercial, ele compra a ideia que eu ofereci. Né? E uma coisa que o pessoal da área comercial adorava, das empresas que eu trabalhava, era isso aqui, oportunidade para ir no cliente. Imagina, você tem que vender, às vezes eu estou no mercado pequeno, toda semana eu vou no mesmo cliente, ele não compra. E aí, meu amigo, tudo bem? Eu vim tomar um cafezinho aqui com você hoje. Ah, beleza, primeira vez, ok. Ó, lembra de mim? Eu vim aqui tomar outro cafezinho. Mas você veio me oferecer o que agora? Não, eu vim tomar um cafezinho. Não, mas você não tem um... Não, eu tenho a mídia, mas a rádio eu já conheço, eu já sei quais são seus preços, eu sei quais são seus programas. Então, você está vindo aqui de novo para quê? É porque eu não posso ficar lá na emissora que o meu gerente fala que eu tenho que ir para a rua vender. Né? Então, o que eu faço com isso? Cara, faz projeto. Porque é a oportunidade que eu tenho de oferecer uma coisa diferente para esse cliente. Para a oportunidade de estar batendo na porta dele e, principalmente, que ele lembre de mim. Né? Não como um chato que bate toda semana na porta para oferecer a mesma coisa. Mas, olha, eu trouxe uma ideia, eu trouxe uma coisa diferente, eu trouxe algo que, de alguma forma, pode ajudar aquela comunicação, aquele seu relacionamento que você está querendo com o seu anunciante, né? Com o seu consumidor. Então, é uma oportunidade que a gente tem. Mas, por outro lado, quando a gente fala de projetos comerciais, a gente tem que ter um cuidado. Né? Por quê? Ele dá mais trabalho. Né? O projeto comercial demanda mais tempo da equipe, né? Demanda uma equipe mais bem preparada, a formulação da ideia, a montagem daquilo, a estruturação dos custos, a formatação desse projeto acaba demorando um pouco mais de tempo. E não dá para ficar oferecendo todo dia, toda semana, não dá para ficar realizando um projeto a todo momento. Né? Outra questão, vender um projeto é mais difícil.
Porque quando eu tenho um break comercial, eu vou lá e vendo minha audiência, falo um pouquinho do conceito da rádio, é uma coisa. Mas quando eu falo de um projeto que é uma ação diferenciada, que é uma transmissão ou que é um evento, eu tenho que ter clareza no que é isso e de que forma que esse projeto vai se relacionar com os objetivos de comunicação daquele anunciante. Então isso precisa estar casado, porque senão vai parecer que eu sou um oportunista, que eu estou querendo empurrar coisas nesses anunciantes, né? Então eu preciso ter esse cuidado. E muitas vezes o projeto acaba tendo um custo maior. Porque quando eu tenho break comercial, bacana, eu já tenho toda uma estrutura da rádio que é bancada por aquele break. Mas quando eu tenho um projeto, eu estou saindo muitas vezes daquela minha operação padrão. E o fato de estar saindo, talvez eu tenha que necessitar de um pouco mais de pessoas, de um pouco mais de recursos para poder desenvolver aquilo. Então isso gera para a gente um custo maior e, ocasionalmente, um lucro menor. Sabendo disso daí, conhecendo um pouco disso, eu montei, nas locais que eu passei, um pouco dessa lógica relacionada a desenvolvimento de projetos. Isso não é ideia minha, foi, olha só como a coisa vai percorrendo um caminho. Eu ouvi de um diretor da Associação Brasileira de Marketing Direto, que ouviu, né, do diretor do Grupo Abril. Então ele foi trabalhando, ele moldou para ele e eu moldei para as empresas que eu passei. Então, quando que eu faço, o que eu considero, o que eu desenvolvo quando eu planejo um projeto especial? Então, primeira coisa, eu faço um planejamento. Eu vejo como que é o histórico meu de receita e avalio quais são os vales, os momentos de menor receita, e quais são os picos, os momentos de maior da receita. E eu tento fazer com que os projetos possam, de alguma maneira, equalizar. Ou seja, nos momentos que eu tenho uma baixa demanda, eu tento desenvolver um projeto. Eu tento vender uma ideia para que o mercado compre aquela ideia, não só a minha audiência. Eu gero a oportunidade, não espero que ele vá comprar no Dia das Mães, não espero que ele vá comprar no Natal, não espero que ele vá comprar no Dia dos Pais. Então, se abril é um mês ruim, projeto em abril. Porque daí eu vou conseguir uma renda extra para a emissora naquele momento onde está um período de baixa, né? Então, eu tenho os vales e os picos, são planejamento. Outra coisa interessante que vale para a gente desenvolver com o projeto, eu trabalhava muito isso, fazer um calendário anual, né? Normalmente as empresas, os anunciantes, estão fazendo seu orçamento por volta de setembro, outubro, né? Às vezes novembro, e já separam a verba que vão fazer de investimento para o ano seguinte. Se eu espero no ano seguinte entrar nesse planejamento, provavelmente eu tenho que ficar com a sobra. Olha, peraí, esse dinheiro já está alocado nesse projeto, já está alocado para essa mídia, já acordei isso com um determinado veículo de comunicação, mas sobrou isso. Daí eu acabo perdendo. Então, o que eu fazia muito? A gente desenvolvia um planejamento do ano, olha, eu vou ter projeto em fevereiro, vou ter projeto em abril, em cima dessa lógica de vales e picos, né? E oferecia para esse cliente já em outubro, novembro, para que ele pudesse colocar no planejamento de comunicação dele. E muitas vezes, mais do que isso, a gente fazia um evento para falar, olha como os nossos projetos são legais. E convidava o mercado para apresentar para eles o que podia ser feito, o que a gente tinha para oferecer, né? Então a gente já fazia esse calendário, isso ajudava bastante. A gente já entrava nesse planejamento, chegando a hora, a gente já conseguia aquela verba para ser trabalhado. Muitas vezes relacionados a datas promocionais, eventos sazonais que aconteciam no mercado, ou algumas datas do cliente ou do setor, né? A data de aniversário de um cliente, opa, eu já tenho esse histórico, deixa eu fazer alguma coisa para ele que saia do break comercial, né? Que a lógica nossa, um pouquinho, era disso aqui. E a gente tem aqui alguns setores de atividades que a gente trabalhava com os projetos, né? Não tem outros também, né? Mas o privado, o governo e o terceiro setor. E muitas vezes a gente trabalhava de forma diferente para cada um deles, né? Que é o tipo de projeto. O que acontecia com o governo? Eu sou uma rádio. O foco do governo não é anunciar em rádio, né? O governo hoje é o maior anunciante do Brasil, né? Dentro dos estados, dos municípios também acontece da mesma maneira. Então, o foco do governo não é anunciar rádio, muitas vezes ele não ia fazer uma mídia só para rádio, ele muitas vezes não desenvolve uma campanha só para investir em rádio. Então, o que a gente trabalhava? A gente aproveitava já as campanhas que existiam, né? Olha, eu tenho lá uma campanha de poupe água, que era realizada no Espírito Santo todo ano. O que a gente fazia? Diz uma coisa, me explica como é que é a sua campanha, que eu vou ver de que maneira a minha emissora
pode contribuir com as características que a rádio tem para falar com o público que você está querendo. Então, você quer poupe água? Imagina, poupe água. Você colocar na televisão comercial, botar um comercial na rádio e simplesmente falar poupe água. Por que a gente não vai para a rua? Não mostra para as pessoas como é que pode poupar água? Por que a gente não cria um aplicativo mostrando que se você deixar de usar 1 hora por dia o chuveiro, quanto que isso pode gerar de receita no final do ano, no final do mês, né? Então, a gente desenvolvia outras ações para que o consumidor pudesse se envolver um pouco mais e para que esse anunciante visse não o break comercial, mas ele visse uma outra maneira de poder atrair aquele público, de gerar o engajamento daquele público. Então, com isso, o governo funcionava bastante para a gente. A gente aproveitava já uma campanha e trabalhava. Para os clientes privados, esse formato funcionava muito bem, dava também, e uma coisa que existia bastante era isso aqui. A gente criava cotas. Como assim? Imaginar que um cliente queira fazer um projeto de verão, que eu vou trazer um exemplo para vocês. Queira fazer um projeto de verão, né? Espírito Santo, praia, Vitória, bacana, todo mundo vai para a praia no verão. Esses anunciantes queriam estar presentes com esses consumidores. Só que se eles tiverem que fazer um projeto sozinho, eles vão gastar lá seus 30, 40 mil reais. Monta estrutura, contata a promotora, faz camiseta. Então, por que eu, como veículo de comunicação, sabendo disso, já não monto um projeto de verão e divido em 3 cotas? Ou seja, se ele iria investir 40 mil para fazer toda a ação sozinha, será que ele não estaria disposto a investir 20 para deixar outros 2 entrar com ele? Então, muitas vezes, e olha, eu iria faturar 40 um projeto de um só, agora eu estou fazendo 60 com 3. Né? Então, muitas vezes, esses clientes, a gente cotizava. Desenvolvia o projeto, desenvolvia a ideia, levava para eles dentro de uma linha que eles queriam, eles gostavam porque eles tinham condição de poupar, né, de reduzir parte do custo que ele tinha, né, e a gente ficava feliz porque conseguia faturar mais. Então, a gente tinha essa questão do cotizar, o tailor-made feito sob medida, e muitas vezes a gente tinha projetos institucionais. A rádio, quando eu comecei, uma dessas rádios, quando eu comecei, era 3º lugar em audiência. E a gente precisava levar a rádio para a rua. Só que se a rádio fizesse isso por conta própria, muitas vezes ela teria um custo para fazer isso. Então, por que eu não junto a verba que o anunciante tem, que também tem o interesse de se relacionar com esse público, né, e coloco dentro dos meus projetos institucionais, nem que seja só para bancar o custo. Só para bancar o custo. Faço um curso, fazer uma transmissão, quanto é que fica isso daí? A gente fazia muitos projetos, depois eu vou mostrar uns 2, 3 projetos para vocês, que eram apresentações musicais. Era uma rádio sertaneja, tinha apresentação musical. Então eu trazia o artista sertanejo se apresentava dentro de um teatro, por exemplo, né, e eu precisava bancar aquilo. Então o custo lá de 80 mil reais, 40 mil reais. O que eu fazia? Criava várias cotas. Cobrava a mídia desses anunciantes? Não. Cobrava só o custo para o que eu pudesse fazer. Mais o meu nome estava aparecendo do que realmente o nome dos patrocinadores, porque era um evento que eu desenvolvia, mas eles de alguma maneira conseguiam fazer essa relação com o público que eles tinham. Né? Então a gente tinha os institucionais. E, como eu comentei com vocês, projeto dá mais trabalho, é mais caro, normalmente tem um custo melhor, não vou sair oferecendo para qualquer um. Né? Então, o que a gente fazia? Que lógica que a gente construía? Primeiro, quais são os clientes que a gente quer? Aquele cliente que não consegue ver na rádio uma oportunidade de anunciar, não consegue identificar uma forma de estar presente, não sabe se vai dar resultado, projeto especial nele. Né? Então, é um cliente que eu queria trazer para a rádio para ele experimentar qual era o resultado que podia gerar. Outro tipo de cliente que não estão bem. Aquele cliente que já está anunciando na rádio um patrocínio há 5, 6 anos, está aquela coisa, de novo, passou despercebido, igual as placas de comunicação que a gente vê na rua, e nem vi que estava lá. Que essa empresa está anunciando, nem sabia. Né? Esse cliente precisa ter um envolvimento maior dentro da rádio com o anunciante dele, com o comprador dele. Então, projeto nele. Né? E outro tipo de cliente, aqueles clientes especiais que a gente quer aumentar. Né? Aquele cliente que a gente vê que já está anunciando tudo que pode anunciar na rádio, só que ele tem feito um outro tipo de mídia, tem anunciado em outra rádio, né? Então a gente também desenvolvia projetos para ele, para que a gente pudesse aumentar a nossa receita. Qual era a lógica? De fazer primeiro um pequeno esboço da ideia, desenvolvia a ideia completa, né? Até mesmo para não perder tempo, e depois a gente tinha o projeto finalizado para compra, ou de um cliente específico, ou de um segmento, ou de
vários clientes cotizados. Então, dentro dessa lógica, a gente desenvolvia os projetos e era uma forma de direcionar para o mercado que a gente acreditava ter um resultado interessante. Lá na rádio, eu trabalhei aqui, eu vou trazer os projetos dela, aqui na Rádio FM Super, a gente conseguiu em 3 anos e meio ter um aumento de receita de 176%. Né? A rádio era terceiro lugar em Ibope e a gente chegou, depois de 2, 3 anos, na primeira colocação. Né? Muitas vezes associando isso. Como que eu faço para o governo vir mais? Como que eu faço para trazer novos clientes privados que muitas vezes acham que investir 30 mil em rádio não vale a pena, mas quando ele lança a ideia disso daí, né, ele compra a ideia, e como que eu faço para eu marcar a minha presença no mercado, para que as pessoas possam me conhecer mais e possam ouvir mais minha rádio. Então essa foi a lógica que a gente desenvolveu, que associou um crescimento de audiência com um crescimento de faturamento. Trouxe 3 exemplos, não sei como é que eu estou de tempo aí, mas eu trouxe 3 exemplos aqui para a gente. Um deles é das tintas Elite, né? Para mostrar como que a gente sai do break comercial, o que a gente utilizava. Cara, então eu tenho uma mídia social, eu tenho um site, eu tenho uma ação promocional, eu tenho promotores, eu tenho diversas coisas. Esse aqui é um exemplo. A agência de propaganda desse cliente, Tintas Elite, é do Grupo Argalite, uma tinta que eles estavam lançando, nos procurou. Né, falando, olha, eu tenho aqui um novo cliente, vai lançar um novo produto, está desenvolvendo esse novo produto, e eu queria, de alguma maneira, relacionar, não quero mais aquele break comercial, não quero mais aquele espaço que está ali, eu queria fazer de uma forma diferente. De que forma que eu posso fazer uso da rádio, né, para que a gente pudesse chegar nesses nossos consumidores das tintas? Né? Então, o que a gente fez? Execução da música, eles criaram uma música, pegaram artistas, deixa eu ver aqui, não, depois a gente vai aparecer. Eles pegaram 2 artistas sertanejos locais, desenvolveram uma música e criaram uma música. Só que essa música não tinha o nome da empresa. Né? Vou passar a musiquinha para vocês depois, que era o Pintou com Ela. Né? Criou essa música. Essa música foi tocada na rádio em forma de música, porque era música. Foi tocada na rádio como formato de música. Né? A música pegou e essa música depois foi gerado vários comerciais com esse personagem cantando essa musiquinha que já estava na boca das pessoas. Né? Além disso, a gente fez ações no ponto de venda e nos bairros, com os artistas que gravaram a música. Então a gente tinha lá o artista Nando e Michel, esses 2 artistas iam para a gente para o ponto de venda. Qual era o ponto de venda? A empresa de material de construção. Porque a tinta tinha que primeiro vender para a empresa de material de construção, para que a empresa de material de construção vendesse para o consumidor final, para o pintor, quem quer que seja. Então a gente fez ações no ponto de venda, levava o artista, enchia de gente, dava autógrafo. Não tinha até agora o nome da empresa. Ninguém sabia que era Tintas Elite. No segundo momento, no mesmo momento, a gente fazia sorteio de ingressos na rádio, né, de eventos, de shows, de casas que eles iam se apresentar com o CD da música. Divulgação das mídias sociais, onde aconteceriam as ações, banner no site falando da promoção. A música ficou entre as 5 mais pedidas da programação. Uma música de uma empresa ficou entre as 5 mais pedidas da programação. Por quê? Todo envolvimento, ação promocional, tudo isso daí foi realizado. E como que seria? Revelação em eventos sertanejos de grande público no estado. Né? Então acontecem alguns eventos, no caso o Vila Mix, né? Acho que São Paulo acontece fortemente, até a casa de shows aqui, Vila Mix. No Vila Mix, eles iam abrir o Vila Mix cantando a música e falando que essa música, na verdade, era uma música das Tintas Elite. Iam criar um camarote lá para chamar os donos de material de construção para ver que tudo que se passou era referente a uma música, né, um produto novo que eles estavam lançando. Né? Então isso foi uma ação promocional, deu um sucesso danado, e a agência fez um pós-venda que eu queria passar aqui para vocês. Tá com som aqui, não tá? Tá. Não, eu acho que vai. Deixa eu fazer o teste. Opa. Demora um pouquinho. Demora mesmo. Vamos de play, então. Deixa eu tentar de novo. Aqui. Espera aí. Vamos ver se vai agora. Não foi. Por favor. Não. Colocar para baixo ali que tem o player aqui embaixo.
Coloca o mouse aqui em cima, que aqui embaixo vai aparecer o... Então vamos lá. Pintou com ela, virou o clima, tava vindo de pintou com ela, pintou com ela, foi amor à primeira demão. Nossa história rendeu, virou paixão. A mais nova queridinha já me conquistou com ela em 4 paredes. Eu pinto de qualquer cor e foi amor à primeira. Dois amigos, Nando e Michel. Você pintou com ela, é isso, Nando? Pintou com ela, né? Passa o rolo, né? Passa o rolo, né, parceiro? É amor pra mais de metro, teto, parede, janela. Pintou com ela, pintou com ela. Pintou o clima, tá bonito, tipo rolo de novela. Pintou com ela, pintou com ela. É amor pra mais de metro, teto, parede, janela. E esse foi o comercial que foi gerado depois, a partir da música que já estava na boca das pessoas. A primeira demão, nossa história rendeu, virou paixão. A mais nova queridinha já me conquistou. Pintou com ela, pintou com ela. Elite, a nova queridinha do pintor. Então, essa foi a agência que nos convidou para participar desse processo de construção, vendo que, dentro dessa ideia, nada mais adequado que a rádio poder atuar, e o fato da rádio ser, claro, na época, ainda é 100% sertanejo, então criou-se essa relação, que era o segmento mais ouvido lá na Grande Vitória. Outra questão, um projeto de prefeitura. Vitória alfabetizada. A prefeitura de Vitória tinha uma demanda que ela está precisando aumentar as inscrições do programa de alfabetização de adultos. Em parceria de rádio, a gente fez um projeto para auxiliar isso daí, né? Então, claro, tinha lá os spots na rádio, tinha os testemunhais de locutores, tinha programetes, mas qual foi a grande lógica? Sair do estúdio. Então a gente fez, eles faziam diversos locais, eles transformavam não necessariamente nas escolas, mas em algumas associações de moradores da comunidade, eles construíam um espaço para levar os professores lá e poder ensinar, porque às vezes se deslocar para uma escola era muito longe, aquela pessoa que trabalhava o dia inteiro, era mais complicado. Então eles tentaram levar já a escola para perto deles, né? Só que mesmo assim não estava tendo inscrição, as pessoas não estavam se matriculando. O que a gente fez? A gente fez ação promocional nos bairros. Então, a rádio, que era uma rádio bem conhecida, uma rádio bem querida pelas pessoas, iam para esses bairros, fazia ação promocional e convidava as pessoas a participar. Nesse convite, a gente perguntava se eles conheciam alguém que não era alfabetizado, tinha necessidade de alfabetização. E as pessoas indicavam, fulano, o telefone dele é esse, fala com ele aqui, né? E depois, todo esse cadastro que era gerado, a gente passava à prefeitura, e a prefeitura fazia um trabalho mais ativo, de, olha, a gente ficou sabendo, e começando sempre, né, numa hora de inscrição, né, que a gente está, não sei se você sabia, mas a gente está fazendo um curso para alfabetização de adultos, não sei se é de seu interesse, mas isso foi trabalhado. Colocamos cartazes nas associações de moradores, publicações nas mídias sociais e cobertura das ações nos sites. Então isso gerou uma mobilização muito grande, gerou um resultado muito grande, porque a gente foi direto no ponto onde precisava, aproveitando o relacionamento que a gente tinha com o público e desenvolveu essa ação, né? Então a gente chegou a fechar mais de 15 turmas desenvolvendo essas ações nos bairros que a gente ia. Além disso, o site dava suporte, as pessoas podiam indicar pelo site, pessoas pelas mídias sociais da rádio também, para que pudesse chegar nesse público que tinha interesse, que precisava fazer a alfabetização. E outro projeto, aquilo que eu falei para vocês, é um projeto de verão, né, que era um projeto da rádio institucional. Esse projeto era transformado em cotas para que a gente pudesse bancar e ir para a praia levando patrocinadores. E a grande questão que eu trago aqui é isso aqui. Já que eu estou vendendo uma ideia, essa ideia precisa ser bem apresentada para as pessoas, né? Então a gente montava como que ia ser, todo o croquis, desenvolvia tudo isso aqui para que as pessoas pudessem ver, olha, a sua marca vai estar aqui, ó, tá vendo?
né? Daí tem outros slides aqui, mas eu não coloquei aqui, mas tem na camiseta, ó, sua marca vai estar aqui, vai estar aqui. Aqui no guarda-sol, você pode colocar sua logomarca, na camiseta das pessoas vai ter. A gente vai ter, todo mundo que estiver embaixo do guarda-sol, a gente tem promotoras que vão lá estar servindo água para vocês, vai estar disponibilizando protetor solar, né? Então era a marca da rádio presente em algumas praias de grande movimento, né? Porque toda a comunicação isso, e por acaso, o anunciante ia junto para oferecer o produto dele, para falar das marcas dele, para criar esse engajamento, para criar essa relação que ele pudesse ser, né, receber a atenção daquele consumidor que muitas vezes dentro do break comercial acabava se perdendo, né? Então a lógica do desenvolvimento foi muito em cima disso aqui, e com isso, né, a gente começa a oferecer para o mercado outros formatos, outros meios de chegar no público, e ele começa a ver que a oportunidade de anunciar não é só no break. O anunciante é o que ele está procurando, e muitas vezes os veículos de comunicação fazem uso disso para aumentar a visibilidade que ele tem na marca deles, para aumentar aquela relação com o público, para vender uma ideia que normalmente vai compensar aquela audiência que eu não tenho, né? Mas tem os poréns que a gente comentou, né? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Acho que tem agora a parte das perguntas, mas eu agradeço muito o convite, né, e estar presente aqui para a gente trocar um pouquinho mais de ideia de uma coisa que eu adoro falar, de rádio. Muito obrigado mesmo. Vamos agora para as nossas perguntas, mas conversando com quem nos acompanha online, você pode compartilhar na sua rede social, sempre usando o hashtag CongressoRCR. Temos alguma pergunta da plateia?